Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SalosCast. Hoje estou aqui com a fisioterapeuta cardiopulmonar Giovana Rigg, que vai nos trazer muita informação para que você entenda o porquê você precisa, em algum momento, procurar esse serviço para que você tenha mais qualidade de vida. Então, Giovana, muito obrigado pela tua presença, seja muito bem-vinda ao SalosCast. Traz para o pessoal por que o pessoal deveria procurar a ajuda de uma fisioterapeuta cardiopulmonar. Antes da gente começar, Henrique, eu queria muito te agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz quando tu me mandou uma mensagem. Inclusive, tu me mandou mensagem até antes das férias. Eu tava bem louca, assim, meu Deus, quando é que eu vou arrumar um horário pra ir lá? Mas graças a Deus tinha agenda pra final de janeiro. Eu fiquei mais tranquilo. Seguinte, por que as pessoas devem procurar uma fisioterapeuta cardiopulmonar? E eu diria, porque os pacientes com alterações cardíacas e pulmonares devem procurar o meu serviço? Porque são pacientes que sofrem muito de cansaço e de falta de ar e de fraqueza muscular, de tontura. E às vezes esse paciente ele vai no médico e o médico precisa que esse paciente inicie exercício físico. Só aquele fato, tipo, de falar assim, o senhor precisa fazer uma caminhada, não é o bastante para o paciente aderir ao tratamento, para o paciente engajar no tratamento e realmente ver mudança. Então, eu acho que o meu trabalho, ele é muito sobre aderência ao tratamento e muito sobre mudar a perspectiva das pessoas sobre o que é realmente um programa de treinamento físico para uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca, para uma pessoa que tem um enfisema pulmonar, asma, uma pessoa que saiu do hospital. Então eu acho que o meu trabalho ele é muito importante porque eu consigo fazer com que o paciente ele não desista de primeira do exercício físico, porque ele vai chegar, ele vai se sentir cansado, ele vai, porventura pode ter algum tipo de mal-estar, a gente não tá livre de ter, é um grupo de alto risco, né, para esse tipo de evento dentro de um programa de exercício físico, e o meu papel é justamente esse, facilitar o caminho para que ele consiga ver o resultado num curto espaço de tempo, que ao mesmo tempo tenha segurança da realização do exercício. Excelente. E dentro da tua prática, normalmente as pessoas te procuram como prevenção ou já te procuram com o problema instaurado? Ah, o que que tu acha? É sempre assim, né? Eu tenho algum perfil de paciente que me procura para prevenção, mas eu tenho, a maioria dos pacientes eles vêm quando já tá com o cansaço instaurado, quando tu já tá com a fraqueza instaurada, quando a canela já tá, a panturrilha já tá desse tamanho, quando o quadríceps já não tem quase muito quadríceps. Então, geralmente os pacientes me procuram nessa fase, ou quando tá com muita tontura, muita queda de pressão também, bem sintomáticos, eles nos procuram. Na verdade, eu tenho muitos pacientes que vêm já de encaminhamento médico. Uhum. Então, o médico já que reconhece que, ó, não vou conseguir resolver o problema do paciente somente com medicação, e a gente tem visto, assim, uma onda mais de encaminhamentos para reabilitação cardiopulmonar, de realmente tu só não só centralizar o cuidado do paciente farmacologicamente, mas como intervenções não farmacológicas. Então, eu recebo muito encaminhamento dos médicos também. A gente não consegue separar, assim, nosso organismo trabalha de uma forma sistêmica, mas uma coisa leva a outra. Então, se a pessoa tem algum problema cardiovascular, isso pode impactar também nas vias respiratórias e vice-versa. O contrário também, né, é verdadeiro. E quando as pessoas te procuram, normalmente essas pessoas estão com um problema mais instaurado nas vias respiratórias, por exemplo, pensando em pulmão, ou mais na questão cardiovascular. Ou não tem como, às vezes, nem tu mensurar quem que veio primeiro. Eu acho que é por isso que eu escolhi como objeto de venda e por colocar isso dentro do meu marketing como o termo reabilitação cardiopulmonar. Não só a reabilitação cardíaca e não só a reabilitação pulmonar e não só a reabilitação musculoesquelética. Então, até eu trouxe uma imagem, se o Gabriel puder colocar aí para nós, que explica justamente essa do porquê eu ter escolhido esse termo e de porquê o nosso corpo ele trabalha com um sistema de engrenagens. Então, a gente tem a engrenagem pulmonar, a engrenagem cardíaca e a engrenagem muscular. Qualquer alteração em alguma dessas engrenagens vai me gerar um problema nas outras. Então, o paciente é muito difícil ele vir só com uma alteração específica,
só com o pulmão. Geralmente, às vezes, exacerba a parte pulmonar, mas influencia toda a parte cardíaca, que é o que eu vi agora, tipo, nessa onda pós-Covid. Muito paciente que teve Covid e exacerbou a doença arterial coronariana. Paciente que infartou, paciente que teve arritmia, depois pericardite. Paciente novo fazendo pericardite. Então, às vezes o paciente vem por uma exacerbação de alguma dessas engrenagens, mas tá ali o problema nas outras, né? Então, esse é o porquê eu escolhi reabilitação cardiopulmonar. Porque eu não posso pegar um paciente com doença cardíaca e olhar só para o coração, e não olhar para o músculo, e não olhar para o pulmão. Mesma coisa as outras engrenagens. Então, essa seria a base, assim, se eu fosse resumir o meu trabalho, eu acho que eu resumiria com esses sistemas de engrenagens. Eu acredito que as pessoas devem te procurar com o problema instaurado, mas além do problema já estar instaurado com algum evento agudo, alguma coisa que aconteceu Uhum. mesmo. E aí aconteceu, por exemplo, hoje, mas já vem talvez anos ou meses aquilo se instaurando no corpo. Então, tem alguns sintomas ou sinais para quem está nos escutando que pode perceber que o pai está tendo, que a avó está tendo e que precisa buscar uma ajuda, principalmente nessa área da fisioterapia. Uhum. Que eu falo para todos os meus pacientes que cansaço, a única coisa que a gente deve adquirir com a experiência, com a idade, seria a experiência. Cansaço, ele não existe cansaço da idade. O cansaço, ele é um sintoma e ele deve ser valorizado e deve ser dado o devido valor a ele quando a gente vai conversar com o paciente. Então, aquela pessoa que ela começa com muito cansaço, aquela pessoa que ela começa com muita fraqueza. Ah, é porque o meu pai, fazia várias coisas dentro de casa e agora ele não faz mais nada. Por que que isso está acontecendo? Qual que é a razão? Então, eu acho que o cansaço, ele é um sintoma muito importante e ele é muito expressivo dentro das doenças cardíacas e pulmonares. A falta de ar também, e eu diria que a fraqueza, e agora também, com esse calor que a gente está vendo aí em Santa Maria, a tontura, ela também é um sinal que às vezes o paciente, as pessoas associam muito a tontura à alteração de labirinto, mas o meu consultório, ele é cheio de pacientes com síndrome vasovagal, que é uma alteração ali na comunicação do cérebro com o coração, e esse paciente tem essa alteração na regulação da pressão arterial, tem quedas de pressão, e no fim não é alteração de labirinto, é uma alteração ali na regulação da tua pressão arterial. Então, esses sintomas de cansaço, tontura, fraqueza e falta de ar, eles devem ser valorizados como sintomas que a gente tem que levar para o médico e eles devem ser tratados. Não existe cansaço da idade. E eu imagino como deve ser difícil na tua avaliação também, de tu conseguir fazer uma análise se esse cansaço, ele é físico, mas aonde que tá vindo, porque às vezes pode até ter algum sintoma de depressão, alguma questão mental, que automaticamente já deixa o corpo um pouco mais cansado, um pouco mais letárgico, e o vice-versa também, porque tu começa a ver que tu tá perdendo função, né, em algum momento da vida, e isso também afeta a tua cabeça. Então essa comunicação, né, da cabeça com o corpo também deve ser difícil de tu olhar na prática. Ou tem formas de tu detectar, não, não, calma aí, não é psicológico, ele realmente tá com alguma questão estrutural. É por isso que a reabilitação cardiopulmonar, por definição, ela é definida como uma intervenção não farmacológica que inclui, mas não se limita a exercício físico. Então, eu me considero a profissional do exercício físico. Só que eu também olho para essas questões e eu vejo, ó, esse paciente precisa de um nutricionista, esse paciente precisa de um psicólogo, esse paciente precisa de um psiquiatra. Agora esse paciente está na hora dele ir para o educador físico, ele precisa de um educador físico. Não, ele precisa voltar no médico. A reabilitação cardiopulmonar, ela é muito ampla e ela envolve todos esses profissionais para que eles consigam dar uma melhor qualidade de vida para o paciente. Infelizmente, ou felizmente também, tipo, no meu caso, eu tô em ampla abertura de mercado aqui em Santa Maria. Porque alguns anos atrás, ninguém sabia o que que era reabilitação. Acho que a Covid me ajudou muito nisso. Uhum. Depois da pandemia, você falou muito sobre fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, reabilitação pulmonar.
E eu acho que foi um boom depois da Covid das pessoas entenderem que realmente não é só a medicação que vai fazer a diferença. Não é só eu tomar o remédio. E também não é só eu fazer qualquer fisioterapia, porque a gente sabe que exercício tem dose. Hum. Não é qualquer coisa, ele tem, não é de qualquer jeito. Então, ele tem uma intensidade, uma modalidade, uma frequência semanal, um tempo de duração. É que nem remédio e tem uma dose certa para a gente conseguir aquele determinado resultado. Então, sim, eu tento verificar com base assim já nos parceiros que eu tenho ali de outros profissionais para a gente poder fazer o encaminhamento e a gente consiga tratar esse paciente de forma mais ampla e não só olhar para minha parte e esquecer o resto. Perfeito. Não olhar só pro teu trabalho, Meu né? trabalho. Excelente. E na Covid, tu atuou ali na linha de frente, na Covid? Eu foi assim, eu sou fisioterapeuta formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu minha pós-graduação e o meu mestrado eu fiz lá todos voltados para a área de cardiopulmonar. E eu tinha plena certeza de quando eu me formasse eu ia ser fisioterapeuta de UTI. E eu trabalhei, tipo, a vida inteira eu estudei muito para ser fisioterapeuta de UTI. E eu fui fisioterapeuta de UTI. Mas bastou um ano trabalhando dentro do hospital que eu vi que eu não queria aquela vida de plantão de hospital e que eu queria poder oferecer para os meus pacientes aquilo que eu via de melhor dentro da fisioterapia. Então, eu queria, por exemplo, entrar num quarto de hospital e poder oferecer um power brief, um treinamento de musculatura respiratória, ou um BIPAP, um CPAP, pós-cirurgia. Então, eu via que eu estava muito limitada dentro do hospital que eu trabalhava. E eu cheguei a trabalhar até 2020, até setembro de 2020, em hospital. Eu dei algumas, a gente dizia no hospital educação continuada sobre como pronar os pacientes, sobre a questão de troca de filtro, de manejo de ventilação em pacientes com Covid. Mas quando estourou bem ali a questão da pandemia, eu já tinha saído e eu tinha focado mais no consultório e mais no atendimento ambulatorial dentro da minha empresa. Então, eu cheguei a atuar ali na questão da orientação, na questão de, de porque daí eu lembro que naquela época era um surto, a gente não sabia o que fazia. Sim. Cada hora saía uma diretriz diferente, mas qual que é o filtro que utiliza no ventilador? Qual que é o modo ventilatório para esses pacientes? Como é que prona esses pacientes? Hum. E eu lembro que a gente pegou aquela fase ali bem de educação, e daí a hora que realmente o circo apertou, que começou a encher o TI, aí eu foquei na minha empresa e eu comecei a trabalhar com atendimento privado. É legal tu trazer essa experiência da UTI, porque normalmente as pessoas, tomara que nunca precisem estar lá dentro, né? Mas só conhecem quem um dia já presenciou. E não sabem como realmente é complicado trabalhar lá dentro. Tu lembra, assim, das coisas que mais, além dessa questão de tu querer ampliar esse atendimento e entregar mais qualidade no teu serviço, mas alguma situação, assim, que eram coisas que te deixavam angustiada, porque, enfim, tu tá ali ajudando as pessoas, mas ao mesmo tempo tu tá vendo o sofrimento delas. Assim, como é que eu vou te dizer? Eu sempre dentro da. Eu sempre fui muito maravilhada por esse. Eu sempre adorei ventilação mecânica, eu sempre adorei ventilação tanto invasiva quanto não invasiva. E todos os pacientes que eu tive a oportunidade de trabalhar, que eu tive a oportunidade de estar junto, assim, de cuidar, eu não lembro de nada que tenha não sei se até essa foi a tua pergunta de me traumatizado, que tenha me marcado, assim. É que aquelas situações que tu passa e tu vai, bah, mas eu não quero mais passar por isso. Porque a gente é Pior. humano também e a gente sofre, né? E aí tu passar por situações, porque lá não é um ambiente que é mil maravilhas, é um ambiente que tem coisas que não é legal. E aí tu pensa assim, bah, além de eu querer oferecer um serviço melhor, eu também não quero mais passar por isso, porque tu sofre junto com as pessoas, né, que estão ali. Não sei se tu chegou a passar por isso lá dentro. É que eu sempre gostei muito, até hoje eu gosto. Na real, É. eu só deixei o hospital porque eu acho que a questão de fazer plantão era uma coisa que me desgastava muito fisicamente. E questão de remuneração também, e o fato de eu não conseguir oferecer o melhor ali da parte de reabilitação. Por Entendi. exemplo, eu queria, sei lá, tu pega hospitais lá de Porto Alegre e tal, tipo um cicloergômetro massa pra gente fazer com os pacientes,
uma eletroestimulação e tal. Aqui no interior a gente não tem muito isso. Então não tive nada assim que tenha me marcado O que eu tenho assim marcado foi nos pós, assim, da família me pegar assim e perguntar assim, Giovana, quando é que ele vai voltar a andar? Uhum. E daí eu, tipo, olha, eu não posso te prometer isso, mas confia em mim que vai dar certo. E daí eu lembro que quando tu tira o paciente do leito, o paciente dá os primeiros passos, é a família junta, é o neto junto, essas coisas dentro de casa, assim, eu acho que me marcaram muito, sabe? O contato com a família, porque quando tá dentro da UTI, quem passa pra família, quem passa é mais o médico. Uhum. Então, quando eu saí do hospital e atendia em casa ou atendia na minha clínica, eu acho que esse ponto, assim, de tu fazer a pessoa voltar a andar, Hum. da família te olhar no olho e falar pra ti assim, meu Deus, tu fez a diferença na minha vida. Que Tu fez legal, a diferença do... Hoje eu consigo segurar o meu neto no colo. que legal. Às vezes as pessoas me procuram, Giovana, eu tenho um casamento pra ir, o meu pai precisa estar bem no casamento. Tu consegue fazer com que ele tenha mais condicionamento até o casamento pra ele poder dançar comigo? Legal. Tu pode fazer o meu pai, meu avô, minha avó, eu queria segurar o neto no colo, queria ir na formatura. Eu acho que essas coisas me marcam, sabe, quando eu tenho, assim, E tu atuou mais na UTI, por exemplo, neuro, na UTI geral. UTI geral. UTI geral. E aí era todo e qualquer tipo Todo e de qualquer tipo de intervenção. paciente. Mas eu cheguei a fazer estágio, por exemplo, no Cristo Redentor em Porto Alegre, que era uma UTI neurológica. Aí eu peguei muita coisa diferente, assim, muito, muito caso. E eu sou maravilhosa. Quando eu abri a minha empresa, e hoje eu tenho a minha sócia junto, a Laura, a gente investiu muito em cursos de análise de perfil. Hum. E eu notei que quando eu analisei o meu perfil, e eu vi que determinadas coisas. Peraí, que agora eu esqueci o fio da meada, só um pouquinho. Não Eu tem ia falar problema. alguma coisa sobre. Tava falando da análise do perfil ali, que quando tu abriu tua empresa, tu e a sócia investiram nessa análise de Sim, mas perfil e provavelmente nessa análise de perfil tu conseguiu detectar que tu gostava de alguns desafios, não? Isso aí, isso aí, isso aí. Para. O meu perfil no tipo 1 no Enneagrama, tá? Ele é o tipo 1. Eu gosto muito de desafio. Então, quando vem um paciente assim, que é um paciente, por exemplo, é uma arritmia braba. Paciente que assim, ó, passou de. Até a Laura sabe disso, a Laura também é assim. Aqueles pacientes que, tipo, ai, às vezes não consegue resolver o problema, pula de médico em médico, aí o paciente chega lá, eu avalio, tá aqui. Vamos tentar por esse lado. Tá, Eu gosto de desafio. entendi. O Então, desafio te motiva, ele me não te motiva, sucumbe. ele não me. Não, eu adoro esse tipo de coisa, eu adoro coisas que. Por isso que eu gostava, eu sempre gostei de UTI, eu sempre gostei de ventilação, eu sempre gostei de estudar esse tipo de coisa. Agora, quando eu escolhi a minha especialidade, eu sabia o que eu queria fazer desde o segundo semestre. Eu quero trabalhar com UTI, eu quero trabalhar com ventilação, eu quero trabalhar com cardiologia. Então, essas coisas difíceis são coisas que me dão prazer, assim, e me dão um propósito de vida, assim, e um propósito dentro da minha profissão. E se a gente pudesse trazer para o pessoal assim, alguns estudos de caso, como tu falaste antes ali, a questão do vaso vagal. O que que acontece com a pessoa que tem isso? Quais são os sintomas, o que que ela sente? E a partir disso, como é que tu tem que intervir? Tá. A síndrome vasovagal, ela. Agora a gente começa a ter uma onda de pacientes aí com diagnóstico, porque nesse calor que tá, tu facilita pra te ter uma queda de pressão por desidratação e tal. Então, esses pacientes, eles começam a se queixar pro médico de tontura, ou, tipo, o paciente do nada tava, sei lá, lavando a louça em pé ali e o paciente teve uma queda. Aí ele vai no neurologista, vai em cardiologista, vai investigar labirinto e vê que não tem nenhuma alteração de labirinto, mas o paciente vai no médico e o médico identifica isso aí e pede um tilt test. E o tilt test dá positivo. Tilt test é o nome. É o nome do exame Ah, para diagnóstico, para o diagnóstico da síndrome vasovagal. Aí esse paciente não tem a síndrome vasovagal, não tem um remedinho assim que tu vai tomar e que tu vai, tipo assim, ter curado a síndrome. O que tem é a gente deixar esse paciente, o que eu falo para os meus, é deixar o teu coração e o teu cérebro mais espertos para que eles não tenham alteração de pressão. uhum. Então, o que que é o normal do nosso coração, dos nossos baroreceptores, né? Trabalharem. É eles identificarem o que a gente está fazendo no nosso dia a dia e ir regulando a nossa pressão arterial. Pressão alta, pressão baixa. A Giovana entrou um assaltante aqui dentro, a gente vai ter que precisar ficar em alerta. Pressão aumenta um pouquinho.
Ah, não, agora a gente já tá mais relaxada, pressão baixa. Então a gente vai dosando e vai fazendo as alterações, né? Quando o paciente tem síndrome vasovagal, isso fica muito louco, dá um tilt. Hum. Então, determinados momentos, o paciente, ao invés de manter a pressão estável, ele acaba tendo uma queda. E daí, culmina nas síncopes, né? Então, esse paciente, ele tem que estar muito bem condicionado. O coração dele tem que estar forte para que ele não tenha, ele fica mais resistente a essas alterações de pressão. E a gente submete os pacientes a exercício físico para justamente treinar o coração e deixar os barorreceptores, essa comunicação do cérebro com o coração mais eficiente. Entendi. Então, claro, tem algumas orientações que a gente faz também, mas de forma geral, quanto mais condicionado e mais bem preparado é esse paciente, menos ele sofre com a síndrome. E quando o paciente te procura, aí tu vai intervir com exercício físico e durante a sessão tu vai ter que fazer os exercícios monitorando ele para ver qual é a dose que tu dá que a resposta dele sucumbe, no caso. Assim, ó, às vezes, o que que acontece? Para te poder, quando o paciente vai fazer o tilt test, ele está sendo monitorado por eletrocardiograma, um monitor multiparamétrico. E ele faz exercício nesse teste ou não? Não, não. Ele só muda de pressão, de Posição. posição para ver se ele vai ter uma queda de pressão. Ele É mesmo, ou ele muito. deita e alguém A maca. Ah, O paciente é colocado numa maca, daí o médico monitora e vê se ele vai ter uma queda de pressão conforme a mudança de postura, né? Uhum. Que também é bem comum. O paciente vai sai da posição sentada para em pé e dá uma queda, ao invés de manter o coração baixa pressão. Então, esse paciente, até agora de novo me deu um branco que eu ia falar. Qual era o controle que a gente ia É ter? muito rápido a queda da pressão, Henrique. Uhum. Não Então, tem. às vezes, tu não consegue pegar ali, tipo, no dia a dia, aquela queda de pressão. Tá, E daí, entendi. o que que o paciente fala? Eu tenho vários tipos de pacientes com síndrome vasovagal. A gente pega aquele muito sintomático. Sim. Já tive pacientes numa sessão de fisioterapia de 1 hora, 8, 10 desmaios. A menina falava assim, Giovana, tá vindo. Daí ela apagava. Ah, tá. Depois ela voltava. Meu Deus. Aham. Tá Então, vindo? Ela tá falava. vindo? Ela falava assim, Giovana, tá vindo? Aí ela apagava. Depois ela voltava. Esse paciente, ele chega a me avisar. E Uhum. quando ele tá nesse estágio mais agudo da doença, é um paciente que eu não posso botar em cima de uma esteira. É um paciente que eu tenho que começar um pouco mais light. Até eu condicionar bem ele com treinamento de força, com treinamento de resistência, talvez numa bicicleta ergométrica horizontal, treinamento de musculatura respiratória. Quando o paciente ele já está mais esperto, já consegue identificar mais, os sintomas eles já estão dando uma trégua, aí a gente começa a aumentar a intensidade do esforço. Então o paciente ele geralmente ele me fala. Ele consegue identificar. E quando ele não consegue identificar, eu sei que o paciente ele tá mais quieto, assim. Eu tenho uma paciente que ela fica assim, ó. Deu pra não estar bem, ela tá vindo. Vai E daí a pessoa desligando. vai desligando, assim. Aí tu orienta. Toda vez que acontecer isso, até quem tá me assistindo, que tem síndrome vasovagal, os meus pacientes, ou se tu tem uma desconfiança que tenha, a gente sempre orienta o paciente a fazer uma contramanobra. Então, sentiu que a tua pressão tá baixando, ó, minha pressão tá baixando, eu sei que tá. Eu vou fazer uma contramanobra. Eu vou colocar uma mão contra a outra e eu vou fazer uma isometria. Automaticamente a minha pressão ela sobe e eu consigo abortar o sintoma. Com a mão. Com Então. a mão. Tu pode puxar assim, ou tu Uhum. pode empurrar, ou com as pernas dobradas aqui embaixo da mesa eu posso fazer uma coxa, uma perna contra a outra. E aqui eu já tô fazendo uma contramanobra. Ou mais fácil, que é o que todo mundo faz, deita e levanta as pernas. Ah, Só que isso, tipo assim, quando tu tá mais controlado, tu não vai fazer isso na fila de um banco, na fila de um mercado. Às vezes é uma coisinha rápida ali que tu tá aqui, ó, entendeu? E tu já voltou. sim, não tem como levantar as pernas no banco. É, tipo, ou tu vai, tipo assim, ai, vai fazer. Porque às vezes a pessoa sempre acha, meu Deus, tá infartando. Tá tendo Sim. um AVC, meu Deus, ela passou mal, desmaiou. Porque é muito comum isso. Tem um tio meu que foi lá na clínica e ele falou assim: a Giovana tava dançando e me deu um mal súbito. Foi fazer um chute teste e deu positivo. Eles acharam que ele tinha infartado, que ele tinha tido um AVC. E não, era uma recorrência ali de síncope, de síndrome vasovagal. E pra quem tem algum familiar que tem essa síndrome, às vezes pode até apagar em casa, o que que a pessoa deve fazer, ou melhor, o que que não deve fazer? Porque às vezes só de tu saber o que não deve fazer pra ajudar, por exemplo, eu estou em casa e a minha mãe passa por isso. Eu me apavoro.
Não sei o que que tá acontecendo. O que que o acompanhante tem que fazer? Até pra deixar a pessoa tranquila, né? Quando a pessoa acontece isso, eu sempre oriento, deita o paciente, levanta as pernas. Quando o paciente notou que retomou, que tá tudo certo, que a pessoa já tá melhor, tu senta ela, água e água. Tem que hidratar essa pessoa. Por quê? Porque quanto mais desidratado, e geralmente são situações de desidratação que dá o sintoma, né? Ah, fiquei muito tempo olhando um show de pé, muito tempo sem tomar água. Aí deu o sintoma. De manhã, porque a pessoa acorda toda noite, desidratou de manhã, né? No período da noite estava dormindo e tal, acordou de manhã, foi escovar os dentes e tal, e teve um episódio. Então, sempre deita a pessoa, levanta as pernas, depois que a pessoa retomou, senta ela, toma água. Para isso, quem tem diagnóstico, né? Quem não tem diagnóstico, vai procurar o seu médico e diagnosticar, porque às vezes síncope pode ser de uma arritmia, de alguma outra alteração. O diagnóstico não é no Google, né? Não é no Google. Pode ser feito com, fazendo parênteses, pode ser feito com cardiologista ou com neurologista. E esse paciente é submetido a tilt test. Mas também tem casos que o diagnóstico ele é feito só clinicamente. Uhum. Junta ali o que o paciente fala e o médico já consegue fazer o diagnóstico sem a necessidade do tilt. Porque também às vezes acontece da pessoa fazer o tilt e ter síndrome vasovagal, mas ter dado negativo. Ah, Também tem isso. não, e aí tu coloca lá no Google o primeiro sintoma, o segundo, o terceiro já é sempre Já, câncer, né? Aham, já dá um desespero. Dá um desespero. E quando a pessoa vai para reabilitação e ela precisa melhorar essa capacidade cardiovascular dela, quando que tu consegue liberar, ou talvez essa pessoa não, por exemplo, tu vai precisar ser o personal, a treinadora dela pro resto da vida por conta da condição. Tem uma hora que ela recebe alta ou não tem alta? Sim, a pessoa tem alta. Eu geralmente, com 4 sessões, eu consigo dar alta para os meus pacientes. 4? 4 sessões. E daí eu encaminho para o educador físico. Aí eu dou todas as orientações aqui do que pode fazer, do que não pode fazer, o que que tu vai fazer quando acontecer algum mal súbito, né? E intensidades de treinamento, tudo, eu dou essas orientações e eu encaminho para o educador físico. Aí eu sempre peço para a pessoa me procurar uma vez por ano para a gente ir refazendo os testes, porque mais o termômetro da síndrome vasovagal também é como que tá o teu músculo. Hum. Então as avaliações que eu faço são avaliações musculares. Se eu começo a ver que a pessoa começou a baixar ali as minhas avaliações funcionais, musculares, eu digo, opa, tu tá dando margem para te ter um Entendi. sintoma. Então, vamos, quem sabe, vamos pegar mais. E já aconteceu várias vezes do paciente vir consultar comigo. Giovana, eu tô notando que a minha tontura tá voltando, o que que tá acontecendo? Aí eu faço os testes, eu vejo, opa, a tua resistência tem que melhorar um pouquinho. O que que tu tá fazendo na academia? Ah, eu tô fazendo 2 vezes por semana de treinamento na esteira e tá, sei lá, num Borg de 11. Opa, tu tem que dar mais uma apertadinha. Tipo, tu só fazer esteira passeando no bosque não vai resolver o teu problema. Tu lembra como é que a gente fazia? Tu tá te sentindo inseguro? Quem sabe tu começa, vamos fazer umas 2 sessões antes de eu te largar pra academia de novo. Porque muitos dos pacientes, quem tem condições, consegue contratar um personal. Porque muito da síndrome vasovagal é tu te sentir seguro pra fazer exercício. Então, às vezes, a pessoa não tem, porque a pessoa acha que vai desmaiar. E tu tem que estar do lado ali. Só que, ao mesmo tempo, para te dar o resultado para ela, tu tem que atingir uma intensidade de esforço bacana ali, moderada. Zona aeróbica 1, zona aeróbica 2. Para que a pessoa tenha resultado a longo prazo. Só que tu pode estar expondo ela ali a um evento. Então, tu tem que estar do lado. É um olho, sempre falo pro paciente, é um olho no peixe, outro no gato. Eu tô de olho no monitor para ver se tu tá atingindo a intensidade de esforço adequada. Ou pra ver se não tá te dando. Porventura, tu tem um evento. Pra te lembrar que tu tem que fazer contramanobra, que tu não pode ser preguiçoso de puxar aqui. Sim. E o pessoal às vezes não consegue entender que o corpo, se ele ficar sempre nessa mesma intensidade, ele vai acabar desadaptando, por mais que tu Uhum. continue se expondo ali ao treino, mas sempre na mesma intensidade, sem essa Sem progressão, oscilação, né? né? Ele volta depois na Uhum. tua avaliação e aí todas as capacidades dele diminuíram, né? Por isso que eu tenho pacientes assim que, por exemplo, eu já dei alta e o paciente falou assim, eu não quero alta. Eu quero continuar aqui porque eu sei que aqui eu tenho esse acompanhamento de cargas, eu tenho uma progressão, eu tenho essas avaliações periódicas e tal. Então eu prefiro fazer contigo. Então eu tenho esse paciente que é o paciente de reabilitação mais a longo prazo.
que me procura mesmo para manter os resultados e que não se adapta. Tem paciente do interior que não tem uma academia lá na cidadezinha do interior e ele gosta de fazer exercício em casa. Aí a pessoa vai lá uma vez a cada 2 semanas para eu ir ajustando a prescrição de treinamento. E ela faz em casa daí. E daí faz em casa, daí Ah, a pessoa vai adquirindo coisinhas, entendeu? Pra poder perfeito. fazer. Entendi. E dentro da tua prática ali, além dessa síndrome, tem alguma outra mais recorrente que tu percebe que vem aumentando, assim como tu tinha comentado antes, que agora tá aumentando muito mais Uhum, esse diagnóstico desse síndrome da síndrome. vasovagal? Tem alguma outra doença que tu tá vendo essa crescente no diagnóstico também? Olha, é que assim, ó, a minha especialidade, ela é muito das doenças, não é das doenças básicas, assim, mas o meu consultório hoje, ele é cheio de pacientes com síndrome vasovagal, mas é cheio de pacientes com insuficiência cardíaca, pós-pneumonia, paciente com fibrilação atrial, paciente com DPOC. Então, eu tenho essas doenças que sempre tiveram ali. E agora, o mais sazonal mesmo é síndrome vasovagal no verão, pós-pneumonia no inverno. Ah, Então, eu tenho entendi. essa, mas, tipo assim, crescente de diagnóstico, acho que é mais síndrome vasovagal mesmo. E a pneumonia ali, quando a pessoa tá com ela de forma aguda, talvez no pior momento da doença, ela procura fisioterapia e também vai ter essa progressão, vai ter as sessões e depois tu tem que encaminhar ela para um treinador, um personal, ou é outra forma de abordagem. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem doença arterial obstrutiva periférica, ele tem doença arterial coronariana, é um paciente também com insuficiência cardíaca e ele acabou de fazer um quadro de pneumonia. É um paciente que ele começou a juntar muita secreção, ele estava com muita dificuldade de expectoração. Uhum. É um paciente que, para eu poder manter, retomar os exercícios, eu precisei utilizar um pouquinho de BiPAP ali no começo, para ele poder ter fôlego para poder fazer os exercícios. E o que que é o BIPAP? O BiPAP é uma ventilação não invasiva com uma pressão positiva que ele abre o alvéolo. Hum, Então, eu uso isso muito na minha prática clínica, porque às vezes eu preciso fazer com que o paciente ele tolere um treinamento aeróbico, mas esse paciente ele não consegue fazer. E daí eu instalo a máscara de ventilação não invasiva e o paciente tem muito mais tolerância ao esforço, porque eu estou abrindo ali o alvéolo, proporcionando mais troca gasosa, aumentando a oxigenação, e eu consigo aumentar o tempo de treinamento aeróbico e, consequentemente, a tolerância ao esforço dele. entendi. Então, às vezes, é um paciente que ele já está em acompanhamento e junta a secreção, tem que fazer manobra de higiene brônquica. Tá com dificuldade de retomar o treinamento aeróbico, eu coloco um bipapzinho para poder dar um up. Uhum. Então, tem pacientes que eu precisa dar alta, mas eu tenho esses pacientes que são pacientes, tipo, mais complicados, mais alto risco, que daí eu faço o manejo ali do pós-pneumonia e depois a gente segue a vida tratando. E essa higiene não é aquela aspiração de hospital. Essa higiene. Não, não, não. E também não é, ó, tapotagem, não me vem com tapotagem, não me vem com Respiron, aquele das bolinhas, não, não é Não nada é disso. isso. Não. É, o que influencia a gente fazer uma boa higiene brônquica é o quanto de força de tosse que eu tenho, de expectoração. Então, às vezes, o paciente, eu tendo. Outra coisa que eu atendo muito é paciente com tosse crônica. Aquele paciente que tosse, 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 já procurou pneumo, já procurou vários profissionais e a tosse não passa. Aí esse paciente vem para fisioterapia, eu avalio a força do músculo dele e ele não tem nada de força de músculo de pulmão. Claro, aí o paciente com uma fraqueza de musculatura respiratória, ele passa o dia inteiro tossindo porque ele não tem uma tosse efetiva. Hum, E daí ele não consegue expectorar. Aí fica aquelas micro tosses. tossezinhas para tentar. Aí o que que eu faço? Eu faço além de fortalecer o músculo do pulmão dele, eu faço uma organização de rotina de higiene. Aí a gente tem alguns exercícios de mobilização de secreção com alguns dispositivos ou não, que facilitam esse transporte de secreção e expectoração. Então, já dei alta para vários pacientes que o problema era a tosse crônica e a gente resolveu fortalecendo o pulmão e dando mais força de tosse. E como é que é o nome da técnica aqui? A tapotagem, Tapotagem. Essa aí caiu por terra.
Deus o livre, olha, não usem tapotagem. Tapotagem é uma coisa muito antiga. Já tem estudos evidenciando assim que ela não consegue produzir a vibração adequada para deslocamento de secreção, além de estar expondo o paciente a um broncoespasmo, às vezes fratura de costela também. Imagina tu bater no tórax de um paciente com enfisema pulmonar, sei lá, um Gold 4 lá que junta um horror de secreção, um tórax desse tamanho, um paciente sem nada de massa muscular, de gordura. Mas Então, antigamente a ideia era que tu fazendo a tapotagem, tu solta a isso secreção. por meio de uma vibração. E era muito utilizado em hospital. Muito, muito, muito. E, e daí hoje não, a gente não usa mais, Deus o livre. E esse treinamento da tosse é tossir. Não, não é só tossir. Não, não é só tossir. Porque É, quem tá olhando às vezes pode pensar, não, então vou começar a tossir mais forte. Mas talvez não sabe o que que é tossir forte. não, assim, ó, pra gente fortalecer o músculo do pulmão, a gente tem alguns equipamentos específicos pra isso, tá? Não é qualquer equipamento. Por exemplo, aquele de puxar as bolinhas, não é um equipamento que vai fortalecer o teu pulmão. Então, para fortalecer pulmão, a gente precisa de equipamentos que ofereçam uma carga. Então, os equipamentos que eu utilizo na minha prática clínica, o que que eu falo para os pacientes? É um equipamento que é como se tu fosse tomar um chimarrão entupido. Tu vai tomar o chimarrão entupido e eu vou graduar ali os graus de entupimento do chimarrão com base na avaliação que eu fiz antes. Ah, entendi. Então, eu avalio, por exemplo, tu tem, sei lá, 50 de força de musculatura inspiratória. Aí eu vou te dar o equipamento e vou graduar ali quanto que a gente vai começar pra gente e calculo os valores de normalidade, obviamente, pra gente chegar no teu normal. Então, muitos pacientes eles vêm com quase nada de força de musculatura de pulmão. Óbvio, tu não vai resolver a tosse tu tendo um diafragma fraco, tu tendo intercostal fraco, tu não tendo força de expectoração e também de puxar o ar, né? Sim. Até pra oxigenação e melhora de troca gasosa. E tem, às vezes tu pega muita diferença na força dos pacientes da inspiração e da expiração. Tem essa diferença porque são músculos diferentes ou é a mesma coisa? Porque a inspiração é quando tu tá talvez contraindo e a expiração tá relaxando. Tem diferença, a gente avalia a diferença tanto da pressão inspiratória quanto da pressão expiratória, e a gente tem equipamentos diferentes para poder treinar as duas coisas, E sim. tem que ter uma relação. Por exemplo, quadríceps e isquiotibiais, a parte de trás da perna, tem uma relação ali que eles trazem uma zona de segurança para ti não se lesionar. Tem essa relação de tu tem que ser forte. Tem alguns estudos relatando assim, tipo, fazendo correlação, né, em relação à força de musculatura de membro inferior com força de musculatura respiratória. Hum, A real é que, assim, em cardiologia, em pneumologia, o que que eu gosto de exemplificar? A nossa coxa é o nosso terceiro pulmão. A nossa panturrilha é o nosso segundo coração. Se eu tenho alteração, diminuição de força dessas duas musculaturas, não tem como tu ter um pulmão forte, não tem como tu ter um coração forte. Então, panturrilha e coxa, para quem tem doença cardíaca e ou pulmonar, é determinante para a mortalidade. Quem tem mais força de quadríceps vive mais do que aquela pessoa que tem doença cardíaca e não tem tanta força de quadríceps. Então, força de membro inferior ele prediz mortalidade em cardiologia e em pneumologia. E essa relação tem a ver com a questão do retorno venoso. Tem a ver com a questão do retorno venoso e tem a ver com a questão do metaborreflexo. Hum, O nosso corpo ele entende como situações como é que eu vou te dizer assim, situações de perigo, quando eu tô fazendo, que nem eu dei o exemplo, né? Chega alguém aqui nos assalta e digamos que me deu uma facada. uhum. O meu corpo, ele vai direcionar sangue para os órgãos principais, que é cabeça, coração e pulmão. Braço e perna não é prioridade, porque se eu amputar braços e pernas, eu consigo viver. Eu vivo sem mobilidade, mas eu consigo viver. O que que é o metaborreflexo? Quando eu tô fazendo um esforço físico, automaticamente, e eu tenho uma doença pulmonar, o meu coração, ou cardíaca, ou neurológica, o meu coração, ele vai mandar, o sistema, né, circulatório, ele vai mandar mais sangue para esses órgãos principais e falta para a periferia. Hum. Então, essa relação da nossa coxa ser o nosso terceiro pulmão e a coxa influenciar na saúde pulmonar e na saúde cardíaca, é que numa competição por oxigênio, sempre quem vai ganhar é o órgão principal, nunca é a periferia. Hum. Por isso que a tua periferia tem que estar bem forte.
para Entendi. poder. E é a primeira que sofre. A primeira substituição, um paciente com enfisema, paciente com insuficiência cardíaca, ele tem uma substituição de fibras de contração lenta por fibras de contração rápida. Então, é um paciente que ele não tolera fazer exercício de resistência. Ele só tolera fazer exercícios de curta duração. Entendi. Então, a musculatura, principalmente fibras de contração lenta, elas sofrem muito mais do que as fibras de contração curta, de contração rápida. Rápido. Que legal. E quando tu fala do BiPAP e do CPAP, para o pessoal entender, o BiPAP, então, é para utilizar ali como tratamento, e o CPAP, que o pessoal também tem que usar para dormir. Qual é a diferença desses dois aparelhos? O CPAP, ele é um equipamento mais utilizado para tratamento da apneia do sono, tá? Ele é um equipamento que ele oferece um tipo de pressão, uma pressão contínua na via aérea. O BiPAP, eles são dois modos de duas pressões, uma ins e uma ex. Hum, Então, eu, Giovana, para fazer exercício, eu gosto de colocar um BiPAP nos pacientes, mas eu tenho o CPAP lá também, porque geralmente tu compra o equipamento de BiPAP, ele vem com os outros modos ventilatórios. Ah, tá. Mas eu acho que os pacientes eles têm um pouquinho mais de conforto com o BiPAP, mas o BiPAP ele é um modo ventilatório muito mais caro do que o CPAP. Mas eu posso dormir com um BiPAP? Ou para pessoal que usa a madrugada inteira tem que ser o CPAP por causa da pressão? Depende. Por exemplo, o BiPAP ele é muito indicado para tratamento de apneia do sono de pessoa muito obesa, Ah, porque às vezes um modo de pressão não dá conta de expandir. entendi. Mas essa questão da apneia do sono, eu sempre deixo para minha sócia, para Laura, Ah, que boa. ela é referência nisso, a Laura, não é à toa que a gente nós temos a clínica juntas, né? Ela é referência na parte de tratamento do sono. E a Laura desempenha um papel, assim, brilhante, assim, no tratamento desses pacientes. E, inclusive, não só com o CPAP, mas também com outros tipos de intervenção. Às vezes, não é só tu colocar um CPAP no paciente, tu acha que vai resolver a vida dele com isso. Uhum. Esse paciente, ele tem que estar fazendo exercício físico. Esse paciente, ele tem que estar ah, numa, num programa de reabilitação para que ele tenha uma melhora do condicionamento físico dele e isso consiga aumentar também a oxigenação dele. Então, a gente tem um olhar mais amplo, assim, também para parte de apneia do sono, do tratamento da apneia do sono, não só ser CPAP, 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 mas tu também pensar em outras formas de tratamento. Perfeito. E tem alguma, assim, quando tu orienta os pacientes, claro que cada paciente que vai lá e tem uma questão específica, né? É muito difícil tu ser a mesma orientação para todo mundo. Mas falando em prevenção, até porque as pessoas te procuram com um problema instaurado. E quando a gente fala em prevenção, se tu pudesse, se as pessoas fossem consultar contigo, se elas marcassem vamos trazer um cenário, vamos trazer um sonho agora, né? Se as pessoas marcassem uma consulta contigo pensando em prevenção, seja para elas ou elas estão indo lá porque o pai não quer ir, porque o pai acha que está saudável, mas não consegue expectorar e tudo mais. Existe alguma diretriz ou algumas orientações sobre prevenção para essas pessoas tentar minimizar os efeitos de alguma doença? Eu acho que assim, ó, tu me deu um insight muito legal agora, que eu gosto muito de deixar muito claro quando eu falo, para os meus pacientes, também sobre prevenção, mas eu acho que para nós, assim, e vai ser claro para ti isso também que eu vou falar, o médico, ele vai te dar o diagnóstico clínico, se tu tem ou se tu não tem uma insuficiência cardíaca, se tu tem ou se tu não tem uma arritmia. O nosso papel é diagnóstico funcional. Então, às vezes, o paciente, ele pode não ter nenhuma alteração de exame clínico que ele vá no médico, mas ele vir avaliar com nós e ver que tem alteração funcional. Sim. Então, o teu músculo, ele é o termômetro da tua saúde. E geralmente é pelo músculo que começa a gente ver as alterações, Sim. né? Então, essas alterações que a gente falou do começo do podcast, de cansaço, de fraqueza, eles te dão sinais muito precoces, às vezes até uns 30 anos, se tu não tem uma rotina de exercício físico, tu não tá fazendo uma bagagem de musculatura, eles te dão um sinal muito cedo de que alguma coisa não tá certa. Então, assim, não deixe de ir no educador físico, no fisioterapeuta, às vezes, até não para te fazer o exercício físico, mas para te fazer uma avaliação. Sim. Porque às vezes a prevenção, ela começa tu identificando que teu músculo, ele tá doente. Porque para se instaurar, tu já vai ter uma disfunção no diagnóstico funcional. Isso aí.
E aí O dia depois vai ser o diagnóstico do médico. clínico. Aí o que que as pessoas fazem? Elas vão no clínico pra depois ir pro funcional, mas às vezes o funcional tá gritando há anos, Sim. pedindo por socorro. E é legal tu trazer isso porque as pessoas não, como não são, às vezes, da área da saúde, não vão ter esse insight, porque isso aí é quase como tu mudar a ordem dos Aham. fatores, né? Olha só, eu tô até arrepiada porque eu acho que isso esse é meu propósito, sabe? Eu acho que eu acredito muito em propósito de vida e dentro da profissão. E eu acho que não existe prova de amor maior que tu possa dar pra pessoa que tu ama, que é tu cuidar de ti. Porque quando tu tá doente na cama de um hospital lá, tu sofre, mas quem te ama sofre 10 mil vezes mais porque a pessoa que te ama não pode fazer nada por ti. Sim. Então, acho que a maior prova de amor que eu posso dar para as pessoas que me amam, que é a minha família, meu marido, eu tô cuidando de mim. Eu tô tentando minimizar lá na frente futuros problemas que eu poderia ter, que eu, por exemplo, eu carrego nas minhas costas, dislipidemia herdada do meu pai. Tu não disse que eu tenho 250 de colesterol total. Entendi. Isso me coloca na fila para uma doença arterial coronariana na frente, doença arterial obstrutiva periférica. Então, a, o cuidado que eu tô tendo hoje é uma forma de eu falar para as pessoas que, meu, por favor, não se preocupem comigo, porque tu não vai. Eu tô minimizando todas as possibilidades que tu não passe trabalho comigo quando a gente tiver Sim. velhinho, né? E é legal isso porque tu tá invertendo a ordem dos fatores, Uhum. porque culturalmente todo mundo vai no médico primeiro, Uhum. né? Em vez de procurar um fisioterapeuta ou em vez de procurar um profissional de educação física, para mexer nesses pilares da saúde e bem-estar, que automaticamente vão minimizar, porque pode, se tu vai no médico, pode estar se instaurando alguma coisa, mas se tu busca talvez essa outra gama de profissionais, tu já consegue Uhum. minimizar o volume desse futuro problema. Porque começa na síndrome metabólica, né? Uhum. Começa na síndrome metabólica, uma hipertensão, uma diabetes ali, uma obesidade, uma apneia do sono, daí quando vê, tu já tem uma alteração de estrutura cardíaca, de parênquima pulmonar. E daí desculpa o termo, já tá feita, e daí pra depois voltar é difícil, né? E o pessoal que fuma, os fumantes, às vezes tu pega alguma reabilitação de pessoas que precisam buscar, porque assim, com sinceridade, claro que eu também não convivo tanto nesse meio, mas normalmente as pessoas que vão buscar o serviço é porque já tem um problema que pode ter sido causado pelo cigarro, se a pessoa é fumante, mas já aconteceu de alguém chegar lá, eh, antecipando, mas já sentindo que perdeu um pouco dessa capacidade cardiorrespiratória por conta do cigarro? Sim, agora, inclusive eu tô com até um paciente, atendi ele hoje de manhã. Paciente jovem, assim, 45 anos, dois filhos e tal. E ele falou assim, Giovana, eu fumo quando eu tô com os meus amigos. Eu não fumo diariamente, mas quando eu tô com os meus amigos, quando eu tô com os meus irmãos, eu fumo muito. E eu fui fazer uma tomografia e eu tô com enfisema pulmonar. Começo ali de aprisionamento aéreo, de alteração de parênquima pulmonar. Ele era fumante antes, ele parou, ele viu que aquilo ali estava fazendo muito mal para ele, daí ele fuma, tipo, em ocasiões especiais. Eu tenho esse perfil, são pacientes jovens. Uhum. Eles têm essa consciência de que, opa, isso aí tá fazendo eu roncar de noite, isso aí tá fazendo com que eu tenha uma fechamento ali, eu me sinto estufado, eu me sinto mal. Então eu tenho esse perfil de paciente, mas são raros, assim, não são muitos, não. Mas nesse caso, nesse exemplo que tu trouxe, ele teve sintomas, aí fez o exame, aí lá na tomografia apareceu que realmente ele estava Aham, isso, perdendo mas ele função. não teve nenhuma, tipo assim, ai, uma exacerbação Uhum. da doença, tipo, ai, peguei uma pneumonia, eu tive uma. Não, ele foi lá, ele viu que ele tava com alguns sintomas, mas não chegou a exacerbar, assim, alguma coisa que precisasse, tipo assim, de uma intervenção médica ali. E talvez aqui a pergunta ou a reflexão de ouro é, sabendo que o cigarro ele vai mexer também muito com uma questão comportamental e de recompensa do cérebro, como que tu vai fazer esse manejo? Porque a pessoa chega lá, bom, tem que parar de fumar, mas eles não vão parar de fumar. Não nesse primeiro momento, pode Uhum. começar esse desmame. E aí tu tem que, nesse meio tempo que ele vai lutar para tirar o cigarro, tu vai fazer exercícios
mesmo no meio dessa luta dele, pra ele já ir melhorando essa capacidade cardiorrespiratória dele. Ou tu precisa fazer com que ele largue o cigarro primeiro, pra depois tu fazer a intervenção pra uma coisa não ficar anulando a outra. É assim, ó. Eu falo pra eles, olha, o que a gente tá fazendo, tu vai melhorar, tu vai sentir diferença, mas eu tô dando murro em ponta de faca. Uhum. E tu poderia estar muito. Eu sempre deixo claro, sabe? Só que ao mesmo tempo eu já tive perfil de paciente que tu vai tentar sobre falar sobre vamos cessar o tabagismo e a pessoa, tipo, pá, tu não vai me dar lição de moral, né? Porque eu vou lá no médico, o médico já me fala isso. Eu só quero ficar bem, eu não vou parar, mas eu quero fazer. Então, assim, dos males um menor, sabe? Sim. A pessoa, mas geralmente essa pessoa ela tem bastante consciência. Ela fala, eu não vou parar de fumar, mas eu quero fazer exercício, eu quero melhorar. Bom, tu sabe, é murro em ponta de faca. Eu te dou Um estímulo ali. quadríceps aqui, eu te dou força, tu vai lá e fuma, tu perde tudo, sabe? Sim, sim. É triste, mas a pessoa, mas eu quero. Então, Faz parte. faz É parte, escolha. né? É escolha e os fumantes, eles mexem muito comigo porque o meu pai é fumante. E, e é uma coisa bem. A geração dele é uma geração que não sabia, sabe? Com certeza. A geração dele era bonito, era É, legal, né? Mas a nossa geração não tem desculpa. a nossa já tem Agora a acesso nossa a é do pendrive, conhecimento. né? É, É do pendrive, tu já pegou a galera do pendrive? eu já peguei galera do pendrive. E realmente é violento. É violenta a coisa. E É tu violenta. sente que parece que por conta do pendrive ali ser mais maléfico, por exemplo, uma pessoa que fuma um cigarro vai demorar 30 anos, as pessoas em 5 já começam a ter sintomas de pessoas que fumaram por muito mais tempo. A galera do pendrive que me procura, eles geralmente, assim, já peguei vários perfis, assim, da pessoa, tipo, eu fumo, só que agora eu parei porque eu quero começar a correr. Aí a pessoa parou e daí me procura, ó, Giovana, eu preciso dar um up ali no meu pulmão, porque eu era fumante de pod, e eu preciso dar um up ali e me ajuda. Vamos lá, vamos avaliar e vamos ver. Mas é que também é tudo muito novo, né? Essa questão do pod, assim, a gente vai saber o que toda essa questão vai dar quando a gente pegar essas pessoas lá É, na frente, quando nós estiver quase se aposentando, quase se aposentando. exato, aí vai sair diretrizes novas pra essa Aham. galera. Mas acho que não vai mudar muito do cigarro tradicional, não. É violento É, até também. porque se os estudos mostram que ele é mais potente, É que tu fuma mais, né? A é, impressão que eu tenho que tu fuma mais porque ele não tem cheiro. É até gostoso o cheiro, né? Não é que nem sim, de cigarro que deixa aquela catinga assim. ele te dá a liberdade de utilizar isso em Muito mais. qualquer lugar, né? No quarto, num restaurante, bom, festa então, né, você fala. Uhum. É, coisas que depois quando veio aquela lei que não pode mais fumar em locais fechados, melhorou, mas antigamente tu ia jantar, tu voltava pra casa, parecia que tu tinha fumado, né? E Uhum. não as pessoas que estavam nas outras Uhum. mesas. Mas enfim, vamos ver o que que nos espera. É, vamos ver mais pra frente. Espero que tenha os profissionais bem capacitados pra pegar essa galera lá na frente, né? Perfeito. E me diz uma coisa, onde que o pessoal pode te encontrar pra buscar a tua ajuda? Seja na parte cardio ou na parte pulmonar, ou às vezes quem tá assistindo e se identificou com alguns sintomas, vê, meu pai tem isso aí. Ah, meu avô tá levantando, tá ficando tonto. Aonde que eles podem te encontrar pra procurar ajuda? Vocês podem me encontrar no meu Instagram, @giovanahig, RIGHI. E vocês podem me encontrar mandando direct pra ti, que tu passa o meu contato também. Perfeito. Podem mandar direct no Instagram. E dentro ali não tem um link na minha bio que tem as minhas informações de contato e as minhas informações lá da clínica também para endereço. Hoje eu atendo na clínica, que fica na rua Marquês do Herval, 262. É uma rua super tranquila, isso a gente levou muito em consideração quando a gente foi montar a clínica. É uma clínica numa rua residencial, mas no centro ali, tu estaciona o teu carro na frente da clínica, não tem zona azul, não tem estacionamento pago, não tem escada, elevador, tu já entra e já tá quase na sala de reabilitação. E eu também atendo na Neurocor, no segundo andar do Wilson Aita, que é uma clínica de médicos, mas lá eu só faço avaliação. Ah, Então, os médicos encaminham ali os pacientes, eu avalio e faço ali as triagens, o que que vai para reabilitação, o que que precisa. Então, eu vou ajustando ali. ótimo. Antes de tu deixar uma mensagem final pra galera, eu quero te dar uma lembrança, e essa lembrança é justamente para te agradecer
pelo fato de tu estar aqui, de tu trazer todo esse conhecimento para nós, se expor também, né, nas redes sociais. A gente sabe que hoje a rede social aí tá passando por um momento muito combativo e reativo, então as pessoas ficam às vezes com medo de trazer a sua prática clínica. Então, como uma forma de agradecimento, a nossa patrocinadora, a Padoca Arte, te mandou um mimo. Ai, eu não tava esperando por isso. Ela te Ai, muito mandou um mimo obrigada. justamente para agradecer também a tua entrega e para engrandecer o nosso projeto e ensinar aí todas essas pessoas que estão nos escutando. Então a gente agradece muito a Ai, tua que delícia presença. de comer. Ai, De hoje é comer. sexta-feira, dá pra comer um docinho, uma Ah, mas coisinha não é diferente. docinho, Não é? não é docinho, mas bom, vamos ver depois. Depois eu vejo. Depois tu vai Depois eu ver o que que é, vejo. exatamente. Muito obrigada, viu, pelo É, carinho e pela troca. Achei muito divertido conversar contigo assim e o Gabriel, a atenção dele. Nossa, muito legal. que Gostei. legal. Que bom que tu gostou da experiência. E aí, para nós finalizar, é legal que tu deixe uma mensagem final para as pessoas, justamente para elas entenderem por que que elas precisam cuidar da sua saúde antes que essa saúde se deteriore. Eu acho, deixa eu pensar numa coisa legal pra poder dizer que para realmente. Eu acho que assim, sozinho a gente nunca vai longe. Uhum. É difícil. Claro, tem pessoas que tiram a força de vontade, mas quando tu tá num momento de fragilidade, de vulnerabilidade, poxa, eu tenho uma doença que todo mundo diz que não tem o que fazer, eu sofro com isso faz muito tempo. Eu acho que sozinho a gente nunca vai longe. Eu tenho hoje a minha sócia comigo, eu tenho meu marido comigo, eu tenho os amigos, tem o Jorge que tá aqui comigo, que eu vejo que eu também questão de redes sociais, já falei pra ele depois que eu comecei a trabalhar com ele que realmente eu engrenei porque eu vi que sozinho eu não ia conseguir. Sim, Então eu acho que sozinho a gente não consegue nada. Eu acho que a orientação de qual caminho é legal de trilhar, qual é o caminho que eu vou ter uma segurança, que eu vou ter um resultado. E eu acho que é para isso que a gente serve como profissionais da saúde, né? E eu acho que eu entrego isso muito bem para os meus pacientes, no sentido de te dar uma orientação que te dê resultado, mas que te dê segurança, de que tu tá fazendo uma coisa. E eu falo para os pacientes, se eu não resolver o teu problema, eu, eu tô colocando tanta energia nisso, sabe? Tanto eu investi muito em equipamento, eu tô te oferecendo o que tem melhor dentro da fisioterapia. Então, eu acho que sozinhos nós nunca vamos longe e a gente precisa de alguém para nos orientar nessa caminhada ali, que não é fácil. Não é fácil para nós que somos saudáveis, né? Teoricamente saudáveis, assim, pra ti ir lá na academia todo dia, tu tá lá. Imagina pra uma pessoa que sofre com todas essas alterações ali. E sempre ouvindo há anos, ouvindo assim, paciente cardíaco não pode fazer esforço, paciente pulmonar não pode fazer esforço. Tirem isso da cabeça. Não é na primeira sessão que eu vou te colocar em cima de uma esteira, pronto, caminha 20 minutos. excelente. Não é o acompanhamento, a orientação, de poucos em poucos a gente vai e assim a gente constrói uma. Então, sempre procurem orientação e sozinhos, jamais. Perfeito. É por isso também que a gente está aí nesse projeto, nessa longa caminhada, para poder trazer profissionais para que ensinem as pessoas e as pessoas procurem essa ajuda. Então, pessoal, ó, não esperem ficar tonto, larga esse pod, procura uma pessoa para ajudar, para que as coisas não se instaurem. Então, te agradeço muito a presença, espero que tenha gostado da experiência também. Adorei. E pessoal, para você que ficou até o final, não esquece de deixar teu like aqui. Se inscreve no canal, porque isso é muito importante para que a plataforma entenda que o conteúdo que a gente está entregando aqui é muito relevante. E dessa forma, a plataforma entrega esse conteúdo também para mais pessoas que precisam de ajuda. Então, te inscreve aqui no canal, deixa teu like, também compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Em algum lugar dessa tela, durante todo o episódio, vocês viram um QR Code, e nesse QR Code estão os nossos patrocinadores. Então, a gente já quer agradecer a Fábrica de Suplemento, o Dr. Jorge Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a SimpleMed e a Trackfield lá do Shopping Praça Nova. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Além disso, se você tem uma empresa ou uma marca e você quer trazer para dentro do Saloscast, aqui embaixo vai ter um link que encaminha vocês para as ativações da marca. Lá eu explico tudo direitinho, como que você pode trazer a sua marca ou o seu produto aqui para dentro do Saloscast, tá certo? Então, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas, porque eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.